Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de eletrônica digital para o canal Ensino Educação. Eu sou o professor Henrique e nessa videoaula, pessoal, que é a última desse conteúdo, nós vamos trabalhar com a síntese aí do método sobre a conversão da tabela verdade para a expressão lógica, tudo bem? Então a gente vai resumir agora toda a metodologia e os pontos principais da análise do método. Tudo tranquilo? Então é o fechamento desse conteúdo. Então apenas aqui, para que nós possamos dar prosseguimento à aula, vamos utilizar o seguinte roteiro. Vamos analisar aí as relações entre as formas de representação, vamos apresentar os exemplos 1 e 2 que foram apresentados nas 4 videoaulas anteriores, vou apresentar a síntese do método, né, o passo a passo, independente da forma, do tipo de expressão que você escolher, vou mostrar os critérios de escolha, né, das formas da expressão lógica, e vou deixar ao final, né, os exercícios propostos aqui para vocês responderem aí. Vou deixar na descrição dos vídeos o link para os exercícios propostos, tá? Para você não ter que ficar assistindo a aula para ver qual é o exercício. E também o gabarito vai estar nesse documento junto, beleza? E de praxe, no final, nós temos aí as nossas considerações finais. Tranquilo, pessoal? Então aqui, ó, pessoal, para sintetizar o que nós falamos, né? As 3 formas de representação: expressão lógica, tabela verdade, circuito lógico. Então, nas primeiras videoaulas, nós analisamos a conversão do circuito para a expressão e do circuito para a tabela. No próximo conjunto de videoaulas, nós analisamos da expressão para o circuito e da expressão para a tabela. E nesse último conjunto que se encerra nessa videoaula, nós fizemos a conversão da tabela verdade para a expressão lógica, tudo bem? Pelos 2 métodos possíveis, 2 tipos de expressão, soma de produto e produto de soma. Vocês devem estar se perguntando, tá, professor, e da tabela para o circuito? Bem, como eu já disse numa aula bem anterior sobre as formas de representação, não existe método direto da tabela verdade para o circuito lógico, ok? Não existe esse método direto. Portanto, o que nós fazemos geralmente é converter da tabela verdade para a expressão lógica e depois da expressão lógica para o circuito. Tudo bem, pessoal? Visto que o que se monta é o circuito lógico e não a tabela verdade. Tranquilo? Então agora a gente vai sintetizar aqui com os nossos exemplos, tudo bem? Nós tivemos 2 exemplos que eu separei em 2 tabelas verdades. Percebam que as variáveis de entrada são as mesmas, A, M, B, né? E as possibilidades também. Porém muda a variável de saída S e a variável de saída E. Tudo bem? Então, independentemente aqui dos 2 exemplos, notem que você tem que tirar a expressão lógica individual para cada uma das saídas, ok? Então vamos aqui analisar a síntese do método, ou seja, o que devemos fazer para aplicar o método. Então, o primeiro passo, pessoal, é escolher se você vai utilizar soma de produtos ou produto de somas, ok? No caso das videoaulas, pessoal, eu já deixei deliberado, né? As 2 primeiras videoaulas eu analisei por soma de produtos e as 2 últimas por produto de soma. O que muda aqui, pessoal? Muda o seguinte: quando você analisa por soma de produtos, como você já deve ter percebido, nós analisamos apenas os locais, as linhas da tabela onde a saída vale 1. E quando a gente escolhe produto de soma, nós vamos analisar apenas as saídas iguais a 0. Ou você analisa por soma de produtos, pessoal, ou você analisa por produto de soma. Você não precisa fazer as 2 análises, tudo bem? Isso que é muito interessante. Eu fiz aqui no decorrer das videoaulas para vocês entenderem como se aplica cada uma desses tipos de expressão lógica, ok? Mas na hora de decidir, de você olhar para a tabela verdade, você vai ter que tomar uma decisão e escolher entre soma de produtos ou produto de soma. E aí você individualmente vai olhar ou a saída vale 1 para a soma de produtos ou a saída vale 0 para produto de soma. Tudo bem? Então você só vai analisar as linhas específicas. Tudo bem? Uma vez que você escolheu o método, agora você monta aquela expressão genérica, conforme o tipo de expressão que você escolheu no item A. Beleza? Então, esse é o segundo passo. Qual é o terceiro passo, pessoal? O terceiro passo consiste no seguinte, acompanha comigo. Soma de produtos, eu tenho um somatório de vários termos, onde o termo na soma de produto é uma operação do tipo AND, tudo bem? Ou seja, o que vai dentro do parêntese é um produto, ou uma operação AND entre todas as variáveis de entrada. Ao passo que,
No produto de soma, eu tenho um produto de vários termos, onde o termo aqui agora é uma soma, ou seja, eu tenho o somatório das variáveis de entrada, uma operação OR. Tudo tranquilo? Lembrando que para a soma de produto, nós só vamos analisar saída igual a 1, e para produto de soma, nós só vamos analisar a saída igual a 0. Tudo tranquilo, pessoal? Então, nesse caso agora, pessoal, vamos definir os termos para cada linha da tabela verdade, aplicando os valores das variáveis de entrada definidas naquela linha específica. Como é que a gente faz isso? Soma de produtos, lembrando que o termo é um produto, uma operação AND, eu vou criar um termo da seguinte forma: A AND B, AND C, AND reticências, né? Todas as variáveis de entrada na operação AND. E vou igualar isso a 1. No caso de um produto de soma, lembra que o meu termo é uma soma, portanto eu vou fazer A, OR B, OR C, OR, todas as variáveis de entrada, e igualar isso a 0, ok? Feito isso, o que a gente deve fazer? Caso ocorra que naquela linha alguma variável, no caso de soma de produto, for 0, nós precisamos inverter esta variável. Por quê, pessoal? Porque num produto, se aparecer uma variável 0 em qualquer lugar, 0 AND qualquer coisa, não vai garantir essa situação, não vai garantir que o termo aqui vai dar 1. Logo, as variáveis que são 0 na soma de produto precisam ser barradas, ou negadas, ou invertidas, passar por uma operação NOT. Tudo bem? Ou seja, no caso de produto de soma, a lógica é inversa. Ou seja, lembra que no produto de soma nós temos uma operação OU. E nessa operação OU nós igualamos a 0. Observem, se aparecer qualquer variável aqui com valor 1, isso aqui não será verdadeiro. Portanto, nós vamos inverter no produto de soma as variáveis que valem 1, porque nós não queremos que elas sejam 1 aqui dentro, caso contrário isso aqui vai ser falso. Tudo bem? Soma de produtos, nós vamos inverter, né, ou barrar as variáveis iguais a 0. E em produto de soma, nós vamos inverter ou barrar as variáveis iguais a 1. Tudo bem, pessoal? É isso que nós fizemos no método, se vocês lembrarem ali das aulas anteriores. E por último, nós vamos repetir esse item C até que todas as linhas específicas, né, sejam sanadas. Portanto, se for soma de produto, todas as linhas onde a saída vale 1. Se for produto de soma, todas as linhas com saída iguais a 0. Ok? Então nós só vamos analisar isso, respectivamente, naquelas linhas específicas. Ok? E observe, pessoal, aqui que vem a grande, vamos dizer, pulo do gato, né? Observe que a quantidade de termos na expressão completa, ela equivale à quantidade de linhas nas quais a saída vale 1 para a soma de produto ou a saída vale 0 para produto de soma. Portanto, nós devemos escolher um método que ofereça, claro, a menor quantidade de termos na expressão, pessoal, para que a nossa expressão fique a mais simples possível, ou a menor possível, ok? Calma que a gente vai ver aqui como isso se deu nos nossos exemplos, naquilo que nós analisamos nas 4 aulas anteriores. Então acompanha comigo aqui o exemplo 1. Então aqui está a minha tabela verdade, nós partimos dela no nosso exemplo 1. Nota que a minha variável de saída é S. Então, primeira pergunta, quantas linhas eu tenho nessa tabela? 8, correto? Por quê? 2 elevado a 3 é 8, porque são 3 variáveis de entrada, 2 elevado ao cubo dá 8. Então eu tenho 8 linhas, perfeito? Montagem da tabela. Aí vem a pergunta, das 8 linhas ou das 8 possibilidades, quantas eu tenho a saída iguais a 1? Podem perceber que eu tenho 5 saídas iguais a 1, que eu já deixei colorido aqui para vocês. E quantas saídas eu tenho iguais a 0? Percebam que eu tenho 3. Então, nas saídas que são iguais a 0, eu vou utilizar produto de soma. Acompanha aqui comigo, ó. Saída igual a 0, saída igual a 0, saída igual a 0. Essas 3 linhas são representadas, cada linha, por um termo. Portanto, eu tenho 3 termos de produto de soma. Agora, se eu quiser analisar por soma de produto, quantas linhas eu tenho S igual a 1? Percebam que eu tenho 5, né? Então estão aqui destacadas de rosa, né? Então eu tenho 5 linhas nas quais a variável S, que é a saída,
é igual a 1. Ora, pessoal, se eu tenho produto de somas com 3 termos e soma de produtos com 5 termos, a minha decisão já está tomada. A melhor abordagem para eu realizar essa expressão lógica é por produto de soma, porque eu só terei 3 termos e ela fica mais simplificada, naturalmente. Perceba que eu só preciso contar a quantidade de possibilidades nas quais eu tenho a saída S igual a 1 ou quantidade de possibilidades que eu tenho a saída S igual a 0. Aquele que me der a menor quantidade de possibilidades ou de termos é o método que eu devo usar. Então, só para fins didáticos, acompanha comigo. Nós já tiramos a expressão para este exemplo 1 por soma de produtos e por produto de somas. Lembra disso? Então acompanha aqui comigo. Ó. Em soma de produtos, a variável S tem 5 termos, perceberam? E em produto de somas, a minha variável S tem 3 termos. Por que isso, pessoal? Vamos voltar no slide anterior. Olha aqui, ó. Produto de soma, 3 termos, soma de produtos, 5 termos. Eu não precisava nem ter chegado na expressão lógica para definir isso. Perceberam? Claro que eu fiz isso aqui com finalidade didática, né? Eu estou ensinando um conteúdo, mas não havia necessidade de fazê-lo. Logo, agora que vem a grande pulo do gato, ou seja, qual é o critério que eu uso, professor? Muito simples. Verifica quantas saídas são iguais a 0, quantas saídas são iguais a 1. A menor quantidade de termos possível é a abordagem que você vai utilizar. Então, nesse exemplo, é muito mais fácil S valer 0 porque eu só tenho 3 condições, ou seja, 3 linhas. Então, eu tenho 3 termos de produto de soma. Exatamente o que eu tenho aqui, ó. Produto de soma, eu tenho 3 termos. Soma de produto, eu tenho 5. Nossa, então eu não precisava ter feito as duas? Não, pessoal. Você só precisava ter, primeiro, escolhido o critério com menor quantidade de termos e ter analisado somente esta saída. Tudo bem? Essa que é a grande sacada. Então vamos olhar aqui para o exemplo 2 agora. Variável de saída é, tudo bem? Novamente, ó, nós só temos a tabela verdade e eu quero a expressão lógica. Ok? Então o que eu tenho que analisar? Quantas linhas eu tenho a saída igual a 1, quantas linhas eu tenho a saída igual a 0. Já destaquei aqui para vocês, tudo bem? Então, saídas iguais a 0, ou seja, produto de soma, eu tenho 5 saídas que estão em verde. Essas 5 saídas vão me gerar 5 termos de produto de soma. Tudo bem? Saída igual a 0. E soma de produtos, pessoal, eu tenho 3 linhas. 3 linhas como soma de produtos nesse exemplo. Ora, se eu tenho como soma de produtos apenas 3 linhas, ficou fácil a minha decisão. Eu tenho que fazer a análise, neste exemplo, por soma de produtos. Vamos ver se isso é verdade? Soma de produtos deu 3 termos. Olha aqui, soma de produtos, nós temos 3 termos. Produto de soma, nós temos 5 termos. Perceberam? É claro, não havia necessidade disso, né? Nós fizemos isso apenas por questão de ensinar o método para vocês entenderem como se aplica o método. Agora, um critério importante e muito interessante para vocês. Eu tirei aqui, pessoal, 2 expressões. Uma para soma de produtos e outra para produto de somas. Ok? Vocês já entenderam que a seleção correta, né, do método depende da menor quantidade de termos possível. Daí você faz a sua seleção. Mas perceba que eu tenho 2 expressões lógicas para a mesma variável E, correto? Assim como eu tenho para a variável S no exemplo 1. Uma informação mais do que importante para vocês, pessoal. As 2 expressões lógicas estão corretas. Ou seja, tanto faz eu implementar a expressão lógica soma de produtos ou a expressão lógica produto de soma, ambas vão resultar na mesma tabela verdade. Qual tabela verdade é essa? Essa daqui. Por exemplo, variável E. Tudo bem? No entanto, nós sempre vamos buscar pela expressão com a menor quantidade de termos. E para isso, nós vamos utilizar nesse exemplo soma de produtos. Tranquilo? Essas 2 expressões, pessoal, nós dizemos na matemática que são expressões equivalentes, tudo bem? Então isso serve também para o exemplo 1. Então lembra que lá nós tiramos 2 expressões, né, para S soma de produtos e para S produto de somas. As 2 expressões estão corretas, tudo bem? O ideal seria a expressão com menor quantidade de termos possível, mas as 2 estão corretas. E elas são
equivalentes, ou seja, ambas executam a mesma tabela verdade. Tudo bem, pessoal, até aí? Então, essa é a síntese e os critérios que vocês devem utilizar. Então, eu voltei aqui para a tabela do exemplo 1, só para sintetizar e fechar esse conteúdo, pessoal. Acompanha comigo. Olhando para a tabela verdade, lembra que eu estou partindo da tabela para a expressão. Como eu faço a seleção da forma ou do tipo de expressão lógica que eu desejo? Muito simples. Olha para a tabela verdade, nesse exemplo nós temos 8 linhas, tudo bem? Olha para a tua variável de saída. Procura a menor quantidade de um tipo de saída. Então, por exemplo, nota que eu tenho 5 saídas iguais a 1 e 3 saídas iguais a 0. Então, nesse exemplo, eu sempre vou escolher a menor quantidade possível de saídas. Como a saída é igual a 0, eu tenho que usar produto de somas. Então, para a variável S, a minha escolha de método ou de tipo, né, de expressão é produto de soma. Tranquilo? Diferente do que nós estamos vendo aqui no exemplo 2, né, pessoal? Observa que no exemplo 2, a minha variável E, que é a variável de saída, nota que ela tem a menor quantidade de saídas iguais a 1. Então, é esse que eu vou selecionar. Então, escolhendo aqui a menor quantidade de saídas iguais a 1, significa dizer que eu tenho que utilizar a soma de produtos. Tudo bem? Então, soma de produtos, saída igual a 1, produto de soma, saída igual a 0. Tranquilo? E aí, o restante do método é aplicação direta do que nós já analisamos. Tranquilo, pessoal? Eu vou deixar aqui para vocês disponível essa lista de exercício, tem 4 tabelas verdades, e dessas 4 tabelas verdades eu quero uma expressão lógica da saída. Basta uma, pessoal. Usando o que a gente acabou de falar. Você não precisa implementar os 2 métodos. Ou seja, escolha a menor quantidade da variável de saída, igual a 1 ou igual a 0, né? Depende da sua abordagem. E aí, tire a expressão lógica na forma completa. Tudo bem? E faça a análise da tabela para a expressão, analisando os termos e montando a função genérica. Tudo tranquilo? Essa mesma lista de exercício, pessoal, eu vou deixar lá no link na descrição do nosso blog Circuitaria, tá? Ele vai estar melhor escrito do que no slide, tá? Ele vai estar bem descrito para você fazer. E também vou deixar o gabarito, tá? O gabarito vai ficar disponível também no próprio blog. Tudo bem? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Se vocês tiverem dúvida, tragam pra gente, coloquem nos comentários, que é muito importante para a melhoria e continuidade aí do aprendizado. Tranquilo? Então, pessoal, para a gente sistematizar e fechar o nosso conteúdo macro, vamos dizer assim, né, com as formas de representação e as suas relações, nós vimos todas essas formas, correto? Então nós saímos do circuito para a expressão, do circuito para a tabela, da expressão para o circuito, da expressão para a tabela. E agora, o último conteúdo que nós fechamos, da tabela verdade para a expressão lógica. Tranquilo? Fechamos aí todas as relações entre formas de representação. Pessoal, tem um conteúdo que talvez vocês estejam se perguntando, que é onde é que entra a simplificação aqui, mapa K, etc. Calma. Isso eu vou deixar um conteúdo mais à frente, porque é um conteúdo mais avançado. Antes disso, nós vamos apresentar aqui um projeto, uma melhoria de um projeto que eu já apresentei de forma bem simplificada, mas que agora vai ganhar corpo, ou seja, vai ganhar complexidade. Tudo bem? E mais à frente, durante o decorrer desse projeto, nós vamos trabalhar com os métodos de simplificação. Tudo bem? Ou seja, álgebra de Boole ou mapa de Waite-Carnot, que são 2 ferramentas poderosíssimas para que nós possamos simplificar a expressão lógica e obter o circuito minimizado ou o circuito ótimo. Tudo bem? Mas não se preocupem. Nessa primeira abordagem, eu me foquei no método para que vocês saibam converter uma forma de expressão na outra. Não estou agora preocupado com simplificação ainda. Tudo bem? É um conteúdo mais à frente, né, mais complexo, mas eu já tenho videoaula, né, já estou no desenvolvimento de videoaulas para esse tema. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, como eu disse, na próxima videoaula eu vou fazer a apresentação do projeto 1, chamei ele de projeto 1, é um projeto de controle de nível de caixa d'água que a gente já abordou lá nas primeiras aulas, né, apenas com 2 sensores. Agora ele vai ganhar mais corpo, ou seja, eu quero um projeto mais completo, mais bonito, e aí nós vamos desenvolver esse projeto, e no desenvolvimento dele, nós vamos passar por várias etapas de projeto, tudo bem? E aí é exatamente a introdução dos circuitos combinacionais.
Não se preocupem que gradativamente nós vamos evoluindo até lá. Tudo bem, pessoal? Ficou com alguma dúvida aí sobre essas formas de representação e suas conversões? Deixa ela aqui nos comentários, pessoal, é bem importante, tá? Lembre-se daquela máxima dos professores, a sua dúvida pode ser a dúvida do colega, tudo bem? Deixa também a sua sugestão, tá? Muitas das coisas que eu melhorei nessa nova revisão do nosso conteúdo, das nossas videoaulas, foi pautados em comentário de vocês, pessoal. Comentário de pessoas que eram inscritas no canal e até de pessoas que eventualmente caíram no canal, né? Fizeram uma pesquisa no Google e deixaram um comentário lá, querendo tirar uma dúvida ou sugerindo determinada ferramenta, ok? Então é muito importante aí para a melhoria do nosso conteúdo. Tudo bem? Gostou do vídeo? Curte o nosso vídeo aí se ele agregou algo para você, se ele melhorou o seu conhecimento nesse conteúdo. Inscreva-se no canal, pessoal, é muito importante aí para aumentar e melhorar a nossa comunidade e levar esse vídeo para mais pessoas, ok? Ativa o sininho de notificações, aí você fica sabendo quando chegar novo vídeo aí no canal, quando a gente publicar, beleza? Semanalmente nós estamos colocando material lá no nosso canal do YouTube, Ensino e Educação, e também semanalmente estamos atualizando o nosso blog circuitaria.blogspot.com. A ideia do blog, pessoal, é colocar um conteúdo mais textual, tá? Nós estamos colocando aí, primeiramente, materiais sobre simuladores, para esse tipo de simulação de dispositivos e sistemas digitais, e vamos fazer um paralelo com o conteúdo das videoaulas do canal. Unindo o nosso canal com o blog, nos auxilia aí a ter uma melhor compreensão dos sistemas digitais. Vou deixar aqui na descrição dos vídeos as referências bibliográficas e os links para a lista de exercício e materiais complementares dessa videoaula. Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima.